Eu queria que quem pudesse, eu lembrei das igrejas, né? Por favor, abram as suas Bíblias em 1 Timóteo 2, mas essa é a palavra. 1 Timóteo 2, de 13 a 15 que eu vou ler, que já que a gente vai falar de filhos, eu vou começar com isso. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. A primeira coisa que eu queria que vocês prestassem atenção aqui é por que o Criador deu a Eva, a Havá, né, a mulher, a mãe de todas as mulheres e assim, consequentemente, a mulher, essa missão de se salvar através de dar à luz. Porque quem foi enganada foi ela. E aí a gente vai ver como que ela vai se salvar, fazendo com que outros não se enganem. Ele deu a responsabilidade para ela de reverter o que ela fez através da maternidade. Se ela não for mãe, ela não consegue fazer isso, porque ela tem que passar para frente, para passar para muitos, passar para uma geração. Olha, é por aqui o caminho, para que eles não errem mais. Então, no 15, a gente vê assim, ó, salvar-se-á, porém. Então, até na tradução no Bible Hub, no interlinear, né? Está escrito assim, todavia, contanto, né? Porém, você vai se salvar. Como? Dando à luz, se. Tem uma condição aqui. Eu até fui lá para ver se esse se aqui estava. E ele está. Essa é uma condição. Então, não adianta só dar à luz aos filhos. Você tem que ter uma condição de como você vai ordenar a sua casa e como você vai liderar, porque sim, as mulheres são as líderes de uma parte do lar. Aqui a gente vai ver, o primeiro formado foi Adão, depois Eva, ele é o cabeça, sim, só que como ele sendo cabeça, ele nomeia Eva, ele passa essa responsabilidade para Eva para ser a chefe desse departamento, assim como o criador já passou para ela. Assim como o chefe do departamento trazer sustento para casa é o homem, né? Então, esse ser permanecer com modéstia na fé. Então, você vai permanecer na fé, nas escrituras, lendo, porque você só consegue passar aquilo que você lê. Antigamente, né? Ninguém tinha pergaminho em casa, você ia à sinagoga, ou mais antigamente ainda, você aprendia com os mais velhos, e você passava aquilo para frente, contando as histórias, contando os escritos e tudo que você ouvia. Por isso que fala assim, a fé vem do ouvir a palavra de Deus, não é para você sentar no banco de uma igreja ou até mesmo de uma sinagoga, só ouvir, ir embora para casa, não fazer mais nada. Muita gente acha que é isso. Não é isso. Porque o ouvir antigamente é porque ninguém tinha um rolo de Torá em casa. Isso só era privilégio de uma sinagoga, porque era muito caro, muito demorado, enfim. Então, o ser, permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Agora, essas duas palavrinhas, o amor bíblico, a gente sabe que não é como a maioria das igrejas aí, que dividem esse amor em três, um amor é pelo seu esposo, outro amor é fraternal, isso não existe. O amor bíblico, em hebraico a gente fala ahavá, e ele tem uma conotação de se doar, se entregar para o outro. Né? Porque quando você ama, você vai fazer o bem para aquela pessoa. A gente ouve muito os coaches por aí falando, né? Ah, você vai ser só feliz quando você vai fazer coisas pelo outro, não esperando nada em troca. É mais ou menos isso. Você vai fazer. Não interessa o que você vai receber em troca. Se você se propor a isso, você vai fazer. E na santificação. Agora, essa palavra aqui no interlinear, eu achei muito interessante, porque quem quiser pesquisar depois, ela é a palavra 4997 no dicionário de Strongs. E ela significa
verdade racional. Então, a gente pode ler e na santificação e na verdade racional, ou seja, a verdade bíblica. E na santificação e no domínio próprio, ou na sobriedade, ou no discernimento. Então, essa mulher, ela só vai se salvar se ela der à luz a filhos e permanecer em domínio próprio, porque se você não tem domínio próprio para amar uma pessoa, para fazer o que o Criador te pede, você não vai conseguir chegar em lugar algum. Por isso que hoje em dia a gente tem tantas meninas sendo enganadas pelo mundo inteiro, primeiro por essa coisa de planejamento familiar, né? E depois você pode ser o que você quiser, o que o seu coração mandar, mas a gente tem que lembrar que a palavra fala que o coração é muito enganoso e pode levar a gente para a ruína. E como que a gente não se engana? A gente não se engana tendo o domínio próprio de ler o que está escrito, entender o que o Criador tem para nós e mesmo não querendo fazer. Porque, gente, a maternidade não é linda, maravilhosa, igual muitas pessoas mostram para a gente. Não é uma realidade. Você pega uns vídeos no Instagram ou no YouTube lindos daquela mulher de avental, né? Aquela mulher vintage, com 7 filhos e cozinhando bolo o dia inteiro e arrumando a casa, e todos os meninos limpos, lindos, arrumados de laço no cabelo. Eu não sei se isso existe em algum lugar dessa terra, entendeu? Porque crianças são crianças, e na hora que eu vou falar de criança, vocês vão entender aqui. Criança não tem domínio próprio. Criança age segundo o seu coração, e nós devemos ter a misericórdia do Criador sobre nós, para nós não agirmos como crianças, para que a gente possa ensinar as nossas crianças a serem pessoas, e não crescerem e serem adultos como crianças, que fazem o que elas têm vontade de fazer, porque assim elas fazem o que o coração delas mandam, elas não têm domínio próprio em nada. O mundo fala assim: você tem que ser feliz, faça o que você quer, faça, não se arrependa. É melhor você se arrepender do que você fez do que você não fazer. É completamente o oposto do que está nas Escrituras. Eu fico vendo assim muitos, muitos e muitos cristãos, inclusive eu, já me enganei nisso, já caí achando assim que era isso mesmo. E esse processo de você enxergar que você está totalmente errada fazendo aquilo que você quer e que isso é um comportamento totalmente imaturo, e falar, bom, agora eu vou ter que sofrer tudo que eu não tudo que não foi me pedido na minha infância, todo esse crescimento que não foi me pedido na minha infância, na minha adolescência, eu vou ter que fazer agora sozinha. Mas façam, porque a recompensa não vem do seu marido, do seu amigo, de ninguém, a recompensa vem do Criador. E às vezes você não é tangível, você não consegue ver, mas lendo a palavra você fala, não, estou no caminho certo. O trabalho da casa, o trabalho com os filhos, é um trabalho muito silencioso, é uma coisa assim que ninguém vê. Ninguém está na sua casa te vendo, não é a mesma coisa de você estar em empresas recebendo prêmios ou todo mundo falando que você é ótima e sendo reconhecida. Isso não existe na sua casa. O seu reconhecimento vai ser lá na frente, quando os seus filhos forem grandes, quando eles casarem, quando eles forem maridos e esposas. Aí as pessoas vão ver quem foi a mãe dessa pessoa, quem foi o pai dessa pessoa. Porque, não se enganem, o pai tem um papel muito, muito importante também. Mas a mãe, ela é o tempero da casa. Ela é a música que a casa toca, né? Eu falei isso no podcast dessa semana. Eu não quero, eu não posso querer uma música clássica na minha casa se eu estou ouvindo rock e vice-versa, né? Então eu tenho que pôr a música que vai tocar na minha casa. Nem sempre vai funcionar, mas a gente tenta todo dia. Tenta, tenta, tenta. E eu achei muito bonito
um estudo, né? Porque a gente sabe que o judaísmo tem muitas coisas maravilhosas que a gente está aprendendo agora. Então, a palavra misericórdia, deixa eu abrir uma coisa aqui, que eu anotei para eu não esquecer. A palavra misericórdia vem do hebraico rahamim, e a raiz da palavra rahamim é a palavra rehem, e rehem significa útero. Então, a raiz da palavra misericórdia é a palavra útero. Então, como que o Criador fez a mulher ser salva? Através da misericórdia que ela vai ter dos filhos e dando a sua vida para gerar, né, através do seu útero, que ele pôs nela por um motivo, tem que ser uma maternidade de misericórdia. Então, você vai olhar para os seus filhos e você vai muitas vezes sentir aquilo que o Criador sentiu quando viu Eva pecando. Falou, o que eu faço agora? Como é que eu vou resolver esse problema desse menino aqui, que acabou de fazer isso aqui, que eu nunca esperei que ele fosse fazer? E é difícil? É claro que é. Não é fácil ser mãe, não é fácil ser pai, né? E quando a gente começou, poucas pessoas aqui sabem isso, e eu vou falar, porque muitas pessoas podem ter esse mesmo pensamento. Quando a gente começou eu e o Felipe, a gente começou a namorar, a gente não era nem da igreja, a gente não era nada. E aí o pensamento dele era, não quero ter filhos, esse mundo está muito mal, não vou ter filhos e tal, é muito egoísmo da minha parte. E a gente já ouviu isso de alguns amigos. E a gente fala, ai, 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 a gente já teve nessa. Vamos tentar salvar esse povo aqui. Mas, depois, eu convenci ele a ter o primeiro. Só que a gente era isso que eu falei, assistidor de culto. A gente sentava na igreja, tinha a palavra lá, a gente ia embora para casa, mal lia a Bíblia. Por isso que hoje eu fico na internet falando, lê a Bíblia, por favor, lê a Bíblia, mesmo que você, independente do que você seja, leia a Bíblia lá, as instruções estão lá para você. E aí, depois que a gente começou a realmente estudar, a gente falou, tá tudo errado, porque a gente tem que ter filhos, sim. Essa é a maneira que o Criador coloca na gente de nos mostrar a grande misericórdia dele, e não só isso, nós só conseguimos enxergar a nossa pequenez, o nosso egoísmo. Peraí, gente. O que vocês querem aqui? Vem, menina, vem. Depois que a gente tem filho. Se você não tem filho, você faz o que você quer, a hora que você quer. Não, não é bem assim, eu tenho que acordar de manhã, eu vou para o trabalho, eu não sei o que. Não, você vai para o trabalho, mas você faz o que você quer. Você faz. Não, não tem como você me falar que você faz o que os outros querem. Você faz o que você quer. Se você quiser chegar lá no seu trabalho hoje e falar assim, amanhã eu não venho não, tchau. Você pode? Você não pode chegar na sua casa e falar assim, amanhã eu vou viajar, tchau. É impossível. Então, um bebê, ele depende totalmente de você, 100%, o tempo inteiro, de noite, de manhã. E aí fica um monte de gente se lamentando, porque, eu tô cansada, não sei o que. Não, gente, vocês têm que enxergar de outra forma a maternidade. Do jeito que eu falei. É difícil, mas hoje em dia a gente está muito confortável. A gente nunca foi tão confortável na vida. Qualquer cidadão mediano, tem muito mais conforto do que reis e príncipes e etc., de muito tempo atrás. A gente tem banho quente, a gente tem máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, a gente tem máquina que a gente quiser, a gente aperta 1000 botões, a gente tem luz elétrica. Como assim?
Imagina para um rei tomar banho. Tudo bem que ele era rei, ele chamava um monte de gente. Aí o povo ia lá, ligava o fogo para esquentar uma água. Não sei. É um negócio difícil. Não é assim, nossa, estou a fim de comer uma pizza, vou ligar aqui, oi, iFood, me manda uma pizza. Não, você tinha que ir lá, colher o trigo, não sei o que, preparar. Demorava. Às vezes o rei quer comer pizza. Então, 3 dias depois ele ia comer a pizza. Não tinha uma. Entendeu? Então, o nosso mal é estar sempre muito confortável, banho quentinho, né? Eu fico tentando tomar banho gelado. Eu não consigo gelado, não, mas tem diminuído a temperatura do meu banho. Por quê? Coisas que nos deixam desconfortáveis nos fazem crescer muito, mas as pessoas não querem. Elas querem continuar criancinhas lá, fazendo o que a vida delas, né? Continuar o que elas estão fazendo, porque mudar é difícil, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente assim, ai, olha, eu sei que a gente tem que ter filhos e tal, mas sabe o que que é? É porque assim, lá em casa, aí conta um caso. Sim, mas você não crê, né, no Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bendito seja ele? Sim. Uai, ele não sabe o que é melhor para você? Sim, então, né? Às vezes eu me pego pensando assim, nossa, será que eu vou conseguir? E depois eu falo, eu vou ter que ler mais a Bíblia, porque eu tenho que conseguir. Se eu tenho esses filhos aqui, eu tenho 4. E eu tenho um de 4 meses e uma de 1 ano e 11. É difícil conciliar os dois. Às vezes um fica chorando por um tempo, porque eu estou atendendo o outro. E aí eu chego no final do dia podre, mas essa é a vida. Se você não chegar no seu dia, no final do seu dia, realmente cansada, eu não estou querendo ser assim, ai, você tem que. Não estou romantizando o cansaço, não. Mas se você não olhar para trás e falar assim, putz, hoje eu fiz muita coisa, ainda tinha coisa para fazer que não deu, mas assim, dei o melhor, nesse sentido, né? O cansaço nesse sentido. Você não está fazendo nem a metade do que você pode, do que o Criador te deu a capacidade de fazer, e você está desperdiçando a sua vida, desperdiçando a vida de outros, porque olha só, o Felipe me mandou, ele sabe, obviamente, que eu ia falar sobre isso hoje, e o Ralf, muito gente boa, me avisou que eu ia falar sobre esse assunto ontem às 10 horas da noite. Olha lá, ele não queria que eu falasse. Cuidado, quando ele vai pedir uma coisa para vocês, é na última hora, tá, gente? Mas tudo bem, então estejam preparados, se preparem antes, porque se ele ouvir alguma coisa que vocês estão falando que ele gostar, ele vai pedir para você falar, de última hora. Eu tô Aí o Felipe, treinando vocês pra última hora, sabe? Vai que a trombeta toca agora, né? mas tá certo, e criação de filhos é isso, porque se você quer ficar muito no confortinho, tá quentinho aqui, tá gostosinho, eu quero ver na hora né, da tribulação o que vocês vão fazer. Porque é tão confortável que talvez eu possa errar muito, porque eu não quero sair de onde eu estou, entende? Eu não estou acostumada com os apertos. Então, um comentário de Rash aqui, sobre frutificar e multiplicar-vos, de Gênesis 6 e 7. Ele fala num Midrash, né? Ele conclui que todo aquele que não se dedica a construir uma família é equiparado ao homem que provoca derramamento de sangue. E se a gente parar para pensar, porque você está deixando, né? Todo mundo canta, I'm Israel High, né? Faço parte de Israel e tal, mas se você está deixando de ter uma família, cadê Israel? Né? Cadê? Todas aquelas almas que teriam que nascer, elas não vão nascer. E você está deixando Israel para trás. Então, é como se fosse um derramamento de sangue, é um assassinato. Então, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, a não ser que alguém queira perguntar ou comentar, ou quer que eu fale mais alguma coisa.
Deixa eu liberar aqui. Ô Silvinha, é um assassinato então quando você evita ter filhos? Olha, Rafa, com certeza, ó, pelos métodos contraceptivos, com certeza absoluta, né? Eu já caí na besteira de usar a DIU, e quando eu tive a Nina, eu resolvi tirar, porque eu estava começando a me atechuvar, quando eu tive ela, né? E eu realmente me vi firme, assim, no caminho, na Techuvá, né? No caminho da Techuvá, quando ela estava, assim, por volta de 1 ano de idade. E aí eu resolvi tirar o DIU e aí eu fui ao médico. E a médica falou assim, não, por que você está com esse DIU aí, que era um DIU que aumenta muito o fluxo, dá cólica e tal? Põe um DIU com hormônio, porque assim, vai acontecer a mesma coisa, né? Você sabe, o, vai acontecer a fecundação, mas na hora de, da nidação, que o óvulo gruda lá no útero, isso não vai acontecer, porque você tem uma barreira. Então, a fecundação ocorre, mas tem uma barreira para que você não dê continuidade a essa vida. E aí eu fiquei, quase morri quando eu fiquei sabendo disso, porque ninguém te fala isso, né? Da mesma forma, o anticoncepcional, tem um vídeo muito, muito bom de um médico no Brasil Paralelo falando sobre isso, é um vídeo de 1 hora. Ele fala dos assassinatos de todos os contraceptivos. E a tabelinha, bom, é aquela coisa, né? Bom, você confia mesmo no criador? Não. Confia? Ai, mas eu não sei, sabe? Meu marido, assim. Poxa, mas você deixou o cara ver a sua nudez e não vai ter um filho com ele? Você deixou ele ver tudo, assim, tudo. Toma aqui, ó, toma, toma, toma. Mas ainda não, filho não, não. Filho, não sei se eu confio. Mas você confiou umas coisas bem preciosas aí. Então, meninas e meninos, obviamente, escolham bem, porque se vocês estão escolhendo ainda, se vocês não são casados e vocês não têm confiança de que aquilo vai ser bom para os seus filhos, vocês têm que escolher um bom pai e uma boa mãe para os seus filhos. Porque senão, não faz sentido você escolher aquela pessoa, certo? Então, primeiro você vai ver assim, ele nem é tão bonito, filho, ele vai ficar velho, enrugado, tá bom, bunda murcha, não vai ficar lindo para sempre. Então é melhor ele ser seu melhor amigo, ser legal e tal, do que, né?